Salmo 45. Salmo 45. Ao mestre de canto, segunda a melodia, os lírios dos filhos de Corá. Salmo didático, cântico de louvor. Nós vamos, à medida que formos expondo o salmo, nós vamos fazendo a leitura dos versículos, como nós temos feito regularmente. E mais um salmo, esse é dos filhos de Corá, um salmo didático. Então ele próprio diz que é um salmo que nos tem alguma coisa para ensinar. Irmãos, dia 17 de maio agora de 2019, teve um casamento real na Inglaterra entre o príncipe Henry e Meghan. O país, a Inglaterra, parou para assistir, e milhões de pessoas no mundo, de pessoas em todo o mundo, tiveram notícia desse evento, e muitas pessoas acompanharam esse evento nas redes de televisão, internet, essas coisas. Humanamente falando, foi majestoso quando você vê toda aquela pompa, aquele negócio todo, foi majestoso. E aqui, usando o termo majestoso, adequado ao príncipe, né? Porque era um príncipe, uma majestade. Então, humanamente falando, foi algo assim tremendo. O Salmo 45, a circunstância em que ele se encontra é a circunstância de um casamento. Bom, mas o salmo, a circunstância de casamento nós não sabemos de quem é esse salmo, apesar de que diz que é dos filhos de Corá. Algum dos filhos de Corá pode ter composto esse salmo. Nós não sabemos de quem é o salmo. Não sabemos também em que questão e que época que ele foi escrito, mas alguns historiadores pensam que seja num casamento, ele foi cantado num casamento de Salomão com uma egípcia. Ele foi cantado num casamento de Salomão. Também isso é uma questão sem muitas bases, esses são historiadores, teólogos, por aí vai. Esse salmo, ele deveria ser cantado com frequência em casamentos. Quando havia um casamento em Israel, provavelmente eles cantavam esse salmo. E o salmo, ele era cantado principalmente em casamentos reais, casamentos de princesas ou reis com alguma mulher, como é o caso que eu citei aqui entre Salomão e uma egípcia. Mas também esse salmo é aplicado a Jesus, e principalmente no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Se você quiser olhar, você vai ver que esse salmo é aplicado a Jesus lá no livro de Hebreus. Então esse salmo, claramente, ele nos mostra uma relação do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja, ou do nosso casamento mesmo, a formação familiar entre homem e mulher que nós encontramos nos nossos dias ou no decorrer da história. Então, se você pega o salmo e olha ele como no seu casamento, na sua vida de casamento, você pode aplicá-lo na vida do seu casamento, ou você pode dar uma olhada nele historicamente num casamento de Salomão, ou se você quiser, você pode também fazer uma análise dele como Jesus e a igreja, a noiva de Cristo. Ele se divide praticamente em 3 partes. Você vai encontrar outras pessoas que dividem ele em mais, mas ele praticamente ele divide em 3 partes. A primeira parte é o rei, o noivo,
A segunda parte é a noiva, e a última parte é uma bênção aos seus descendentes. A primeira parte dele, o rei e o seu reino, ela começa do versículo 1 até o versículo 9. Essa é a primeira parte do Salmo, do 1 ao 9. Quando você lê o versículo 1, primeiro versículo, ele diz o seguinte, acompanha comigo: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Essa expressão, meus irmãos, que nós encontramos aqui neste versículo, é como se o salmista estivesse dizendo assim: é de suma e de extrema importância o que eu vou fazer. De boas palavras transborda, o meu coração está transbordando. O salmista mostra neste verso que ele não ia tratar de um tema qualquer. Ele está dizendo: olha, eu vou tratar de um assunto de extrema importância, o meu coração está transbordante. Logo no início ele destaca que iria tratar de coisas grandes e gloriosas. Aqui nós temos que pensar sobre a instituição do casamento, se o salmo era cantado num casamento, a instituição do casamento e a sua importância na Bíblia. O salmista, ele já começa dizendo: olha, eu vou tratar de um assunto importante, e esse assunto importante é casamento e a sua importância. Ele, instituído antes do homem pecar, o casamento é a primeira instituição de Deus. Deus institui o casamento entre Adão e Eva antes que eles pecassem, entre um homem e uma mulher. A Bíblia é clara: homem e mulher. Deus criou homem e Deus criou mulher. E Deus disse que o homem casaria com a sua mulher. Isso é claro em Gênesis, e nós não temos como fugir dessa realidade. Isso simboliza, meus irmãos, a relação de Jesus com a sua igreja. Só esse verso é suficiente para nós meditarmos sobre o que pensamos e a forma que vivemos o nosso casamento. Só esse versículo é suficiente para você pensar como você lida e como você trata o casamento. Porque se ele começa dizendo que o casamento é algo importante, que ele ia falar de algo que transbordava dentro do seu coração, nós temos que levar esse tema com seriedade no nosso meio e na nossa vida. O versículo 2, ele já começa a falar sobre o rei, quando ele diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Logo aqui no segundo versículo, você já começa a entender que ele vem falando algo de uma beleza que não é somente de um homem, porque ele começa a colocar coisas eternas em cima de uma beleza humana, e aí a gente começa a ver que ele está falando de algo maior do que o simples casamento de um rei. A beleza do rei, ele começa a mostrar aqui nesse versículo. Não se trata de uma beleza física, quando nós entendemos que ele está falando de Jesus, porque quando você lê Isaías 53, você vai entender que Jesus veio e, segundo Isaías, ele não tinha formosura física. Isaías diz que ele não tinha beleza. É muito diferente desse Jesus que você muitas vezes vê aí nos filmes, na televisão, que aparece um homem lá mais belo do que todo mundo. Jesus era um homem tão comum que foi necessário que Judas, ao traí-lo, fosse lá e o beijasse para que as pessoas soubessem quem ele era. Na verdade, meus irmãos, o que esse versículo está dizendo, ele está se tratando sobre a virtude daquele que é o noivo, o seu caráter. Ele está falando sobre a virtude do ofício de marido, de ser um homem. Então aqui no texto você pode entender que ele está falando daquilo que Jesus é, como o noivo,
como aquele que vem buscar a sua noiva, como nós vimos em Coríntios, nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 21, mas também está falando ao mesmo tempo de que o noivo, o homem, aquele que está casando, ele tem que ter caráter, ele tem que ter perfil, ele tem virtude no seu ofício de homem e de marido. E aqui esse paralelo o Salmo vai mostrando para nós, que Jesus, o noivo, o marido, aquele que vem buscar a sua noiva para o casamento, o marido, ele também tem que ter características de seu ofício como homem, como líder da sua casa, e aqui ele está tratando como rei. Cinge a espada no teu franco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. O versículo 3, ele vem falar do valor militar que o rei, aqui no caso, talvez Salomão, que ele tinha. A espada, meus irmãos, ela tem a simbologia da bravura e da autoridade. Ele está dizendo que o rei, o noivo ou o marido, ele tem autoridade, ele tem que ser um homem, ele é um homem bravo, ele é um homem que tem característica de militar, valor militar. Quando o salmista está dizendo isso, se referindo talvez a Salomão, ele está dizendo que Salomão era um guerreiro, apesar de que no reino de Salomão nós não encontramos guerras, Israel estava vivendo em paz, mas quando se trata de Jesus, ele está dizendo que o noivo da igreja, o Senhor da igreja, ele é um rei que tem espada, ele é um rei, um militar, ele tem valor, bravura e autoridade sobre a sua igreja. Autoridade sobre a sua igreja, ou aquilo que nós perdemos muitas vezes no papel do homem no casamento, e temos perdido no papel de Cristo na igreja, quando nós não entendemos que a autoridade maior na igreja é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Então esse versículo, quando ele diz cinja a espada, aí ele vai dizer no versículo 4, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Meus irmãos, no versículo 4, ele está dizendo que enquanto os reinos terrenos são corruptos e injustos, os reinos terrenos são corruptos e injustos, ele está dizendo que o reino do Senhor é verdade e justiça. Olha o que está escrito no versículo 4, e nessa majestade cavalga prosperamente, ele está usando uma expressão de carruagem, pela causa da verdade e da justiça. O rei Jesus, a característica do seu reino é a característica de verdade e justiça. Verdade e justiça. Os reinos do mundo se caracterizam pela corrupção, se caracterizam pela injustiça, mas o reino do Senhor se caracteriza pela verdade e pela justiça. E quando nós levamos isso para dentro do nosso casamento, da nossa família, nós devemos entender que a base de formação da nossa família tem que ser verdade e justiça. Verdade e justiça. E ele vai continuar falando desse rei, quando ele vai dizer no versículo 5, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ele. Note uma coisa que nós encontramos aqui, ele está dizendo que as setas do rei, elas são agudas. Ele está se referindo, ele mostra o poder bélico que o rei tem. Ele está falando do poder bélico que o rei tem. Ele está falando do poder que o rei tem em defender o seu reino. E ele está dizendo que ele pode golpear os seus inimigos.
e aqueles que não se submetem à sua autoridade, porque ele vai dizer claramente no versículo 5, os povos caem submissos a ti. Ele mostra claramente que nesse reino de Jesus, ele tem poder de atingir os inimigos, mas ele também tem como atingir aqueles que não se submetem a ele. E ele vai continuar falando sobre esse rei. Quando ele vai dizer, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Aqui, meus irmãos, claramente a gente vê que o salmista está falando de Jesus, quando ele diz que o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ele está dizendo que o reino implantado é para sempre, o reino eterno. Quando você vai ver Jesus no seu início do seu ministério, ele vai falar de forma muito clara que ele veio implantar o reino. Ele veio implantar um reino. O reino está sendo implantado. E ele implantou esse reino. E o seu povo, a igreja, a noiva, faz parte, é parte deste reino, é quem ele veio trazer e buscar para este reino. O versículo 7, ele vai dizer, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui mais uma vez você vai encontrar ele mostrando a diferença entre o seu reino e o reino do mundo. Quando ele diz que o Senhor ama a justiça, ele não é negligente, ele não é frouxo, vamos dizer assim, porque ele odeia a iniquidade, ele faz separação entre pecado e não pecado, ele faz separação entre iniquidade e aquilo que é justo. Então ele está mostrando que o reino do Senhor não é como o reino do mundo, entre que as coisas não têm domínio e a corrupção, o pecado domina sobre os reinos desse mundo. Meus irmãos, o rei Jesus, ele age rigidamente contra o pecado e aplica a justiça. Exatamente por ter essa característica, é que foi ungido acima de todos os reinos. Por isso o versículo diz, te ungiu com óleo de alegria, te ungiu com óleo de alegria. A felicidade e a alegria da igreja depende dessa unção. A sua felicidade e a sua alegria, o seu prazer como igreja do Senhor, depende dessa unção, depende daquilo que Deus deu ao Jesus e daquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida e sobre a sua igreja. O versículo 8 e 9, ele vai falar sobre a beleza e a majestade do Rei Senhor. Ele desse reino, quando ele diz, as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim. E aí ele vai até o final do versículo 9, falando sobre a beleza desse reino, ou seja, essa beleza que ele tem no seu reino. É na verdade uma profecia mostrando a inclusão também dos gentios, quando ele vai dizer que esse reino se estende por toda a região. No versículo 10, ele vai começar a falar sobre a noiva. Quando ele diz, no versículo 10, ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. O que nós encontramos em Gênesis? Deixará pai e mãe e se unirá a tua esposa, o teu marido, e formarão uma só carne. Aqui já começa logo dizendo, ouve, filha. O versículo 10, se você for pegar Paulo dizendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, o versículo lá diz o seguinte, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade
no conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos, a noiva tem que abandonar, deixar pai e mãe para unir ao seu marido e formar a sua família. Assim também o noivo. Quando nós lemos o que eu acabei de ler, Paulo dizendo em Filipenses, nós vamos ver que nós, como igreja, como noiva de Cristo, acontece a mesma coisa. A noiva que deixa tudo para unir ao seu noivo, a igreja tem que deixar o mundo para unir-se ao seu rei. O texto que nós lemos hoje na liturgia, Paulo dizendo à igreja de Corinto, que todas as coisas me são lícitas, mas eu não quero que nenhuma delas me domine. A igreja que entende que se ela faz parte de um reino implantado, e esse rei é Jesus, ela não pertence mais ao reino deste mundo, ela tem que abandonar as coisas do mundo, porque ela é a noiva desse rei, e ela está sendo preparada exatamente para o retorno, para o dia deste casamento, quando o Senhor Jesus voltar e vem buscar a sua noiva. E nós precisamos de entender isso. Essa noiva, ela tem como característica a santidade. Ele vai dizer isso no versículo 11. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu Senhor, e inclina-te perante ele. Repare o seguinte, que o versículo 10 diz que a noiva deixa o seu povo e a casa do seu pai. E no versículo 11 ele vai dizer, o rei cobiçará a tua formosura. Se você pensar num casamento humano, você vai ver o seguinte, que o noivo cobiça a formosura da noiva. Muitas das vezes o rapaz escolhe uma moça para casar por causa da sua beleza. Você repare que a Bíblia está fazendo um paralelo. Se um homem, às vezes, escolhe uma mulher por causa da sua beleza, ele está dizendo que o rei escolhia a mulher por causa da sua formosura, e é o Senhor que quer ver a formosura da sua noiva, que é a igreja. E qual é a formosura da igreja? A sua santidade, a sua obediência, o seu culto, o seu papel de noiva, porque ele diz claramente no versículo 11, cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Ele não está mandando que uma mulher fique inclinada diante do seu marido, ele está dizendo, igreja, inclina-te perante o teu Senhor. Se dobre diante do seu Senhor. Entenda que você faz parte de um reino, que você faz parte de um corpo que é uma noiva, e que você tem a sua formosura, não é se você usa uma roupa chique, se você é rica, se você é pobre, mas o seu caráter, a sua santidade. E aqui não é só para as mulheres, é também para os homens, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, é para todo mundo. Porque todos fazem parte desta noiva, ou dessa igreja que vai encontrar com o seu Senhor. Então o versículo 11 ele deixa muito claro para nós, que a formosura que o Senhor quer na noiva é a sua santidade. O versículo 12, ele diz, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, pois os mais ricos do povo te pedirão favores. A promessa que grandes homens do mundo seriam instrumento na ajuda desta igreja. Ele está prometendo que muitos virão e estarão ajudando, trazendo bênçãos e bens para essa noiva. O versículo 13 até o versículo 15, ele vai falar da formosura, dessa noiva, quando ele diz, toda formosura é a filha do rei,
no interior do palácio. A sua vestidura é recantada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens são companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Meus irmãos, o contexto aqui, talvez você lê um negócio desse e não entende. O contexto aqui, ele está dizendo o seguinte, que a rainha, aquela escolhida para ser a mulher do rei, ela andava pelo palácio, que ela tinha formosura, que ela tinha mulheres que serviam a ela, que ela tinha acesso ao rei, ela podia chegar diante do rei, ela era trazida à presença do rei, e isso trazia a ela alegria, regozijo, que ela entraria no palácio do rei. Quando você entende isso, no contexto em que o Salmo foi escrito, e para pensar na igreja, lembra de Hebreus, que diz que nós temos livre acesso, que o véu que separava já não separa mais, e que a noiva, ela tem acesso ao seu noivo, ela tem acesso ao rei. Quando nós estamos num reino, nós não estamos num reino em que o rei foi embora e nos deixou aqui, nós temos acesso a esse rei. Esses versículos 13 a 15 mostram essa formosura da noiva, dessa santidade, e por causa disso, dessa beleza, essa noiva pode se aproximar do seu noivo, ou nós podemos aproximar do rei. Aqui, meus irmãos, eu entendo que no casamento nosso secular, nós temos que entender que tem que haver uma relação entre o marido e a esposa, que a esposa, dentro do seu lar, ela se aproxima, ela tem relacionamento de comunicação, de troca de ideias. Esse relacionamento entre o marido e a esposa, e um casamento acaba quando esse relacionamento começa a acabar, e ele está dizendo que na igreja nós temos que ter esse relacionamento com o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Nós temos que nos aproximar do Senhor e ter essa liberdade de chegar na presença do Senhor. O que nos impede muitas vezes de fazer isso é exatamente quando nós não estamos com essa formosura, ou seja, nós estamos contaminados com o pecado. Quando num casamento secular nosso, na nossa família, quando começa a haver motivos de afastamento, você pode saber que tem problemas de relacionamento entre o marido e a esposa, ou por parte do marido, ou por parte da esposa, mas tem um problema. No casamento Jesus e igreja, nunca por parte do noivo, mas por parte nossa como igreja, nós começamos a nos afastar, nós começamos a abandonar, nós começamos a desejar o pecado, e assim vamos afastando, vamos afastando, vamos afastando. Não temos essa alegria e regozijo de estar no palácio do rei. É o que ele diz no versículo 15, quando ele termina falando sobre a noiva. Versículo 16 e 17, ele vem falar sobre uma bênção sobre os descendentes. Ele vai dizer: em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Os filhos não serão inferiores em dignidade aos seus pais. É o que ele está dizendo. A promessa de liderança e guias espirituais para a igreja. Ele está dizendo: os teus filhos farás príncipes. Os teus filhos
eu os abençoarei. Meus irmãos, nós precisamos muito de refazer este relacionamento de casamento nosso com o Senhor, criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor e entender que o Senhor tem bênçãos para os nossos filhos. É custoso, é difícil você muitas vezes trazer uma criança que está aí chorando, e louvado seja o Senhor que nós temos aqui uma igreja que não falta menino chorando. Louvado seja o Senhor. E não tiramos eles daqui, porque eles fazem parte integrante do culto ao Senhor. Nós cremos nisso. Até o choro deles aqui dentro está agradando a Deus. E desagradando muitas vezes os nossos ouvidos, né? O meu não. O meu pode chorar à vontade, continuo pregando do mesmo jeito. Tem microfone, não tem problema. Mas a promessa, meus irmãos, a promessa para os filhos, apesar da luta no versículo 17 do mundo, a luta contra Satanás, a igreja é vitoriosa, ela se mantém firme. Ele diz: o teu nome eu farei celebrado de geração em geração. Não importa se nós vamos ter perseguição no mundo, não importa se nos chamam disso ou daquilo, não importa se eles acham que nós somos retrógrados, que nós somos ultrapassados, que nós somos isso ou aquilo. Ele diz que ele fará celebrado de geração em geração. Não importa o que eles vão dizer de nós. Aqui, meus irmãos, nós temos que parar para refletir se temos sido divulgadores desse rei, quando ele diz que nós devemos, assim os povos te louvarão para todo sempre. Ou seja, nós devemos levar essa visão do reino e do rei até os confins do mundo. A noiva que se cala ou que não anuncia a qualidade do seu noivo não merece o seu casamento. A mulher que fala mal do seu marido não merece o marido que tem. Se ele é ruim, não merece porque ele é ruim. Se ele é bom, ela fala mal, e não merece porque ela fala mal. E nós, muitas vezes, meus irmãos, como igreja, nós nos calamos e não falamos bem do nosso noivo, daquele que pagou o preço na cruz por nós. O nosso casamento e família nossa refletem o casamento do Rei Jesus com a sua igreja, ou deveria refletir. O seu casamento, a sua casa, reflete o casamento da igreja com o Senhor Jesus. Os nossos vizinhos nos veem como a noiva do Senhor. Qual tem sido o meu relacionamento dentro da minha casa? E qual tem sido o meu relacionamento com esse noivo? Qual é o meu relacionamento que eu tenho com Jesus? Eu fico pensando, será que uma moça casaria com um rapaz que ela não conversa com ele? Imagina um namoro. O rapaz chega na casa da noiva para namorar, aí senta os dois no sofá. Não existe mais não, né? Mas vamos lá, senta os dois no sofá. E eles ficam lá namorando durante 3 horas, e durante 3 horas ninguém abre a boca. Aí ele levanta e vai embora, e volta daí a 3 vezes por semana, namora 3 vezes por semana, e todo dia a mesma coisa. Essa moça vai casar? Esse rapaz vai casar? Não existe relacionamento de comunicação, de ideias, de conhecer um ao outro. Meus irmãos, às vezes nós estamos assim como noiva de Jesus. Nós não oramos. A gente não vem para a escola dominical para aprender a palavra de Deus, para saber o que o noivo quer. Nós não somos compromissados com o culto, com a obra do Senhor, com a divulgação desse noivo. Nós amamos tanto o noivo que não falamos dele. Quando você vai conversar com um rapaz aí no mundo que encontrou uma moça, rapaz, eu conheci uma moça ontem no aniversário. Você precisa de ver, rapaz, eu vou atrás, que eu quero casar com aquela menina. E às vezes ele não quer nem contar muito, porque alguém pode querer ir atrás para uma noiva dele, né? E
quando a moça então encontra um rapaz, gente, um rapaz, estudado, formado, já pode casar, já tem o seu emprego. Vem me dizer que as meninas não estão pensando nisso? Já é preparado, já é um cara, firme, não fica aí de qualquer maneira. Não é assim que a noiva pensa? Quem é que vai querer casar com um sujeito de qualquer maneira? E o nosso Senhor Jesus não é isso. O nosso Senhor é Rei, Ele é Senhor, Ele ama a sua igreja, Ele deu a vida pela igreja, Ele pagou o preço pela igreja. Ele nos amou sendo ainda nós pecadores, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, coisa que ofendia e ofende a Ele. Coisa que abomina Ele, que Ele tem até vômito por causa do pecado. Mesmo assim, Ele deu a vida por nós. Foi ser pregado naquela cruz para comprar a mim e a você, para que um dia Ele volte para nos buscar e nos levar para morar eternamente com Ele, ser o seu povo, sem pecado, glorificado na presença dEle. E o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com isso? Aí nós ficamos namorando o pecado, namorando o mundo, dando oportunidade para Satanás, andando na beira do precipício, abandonando as causas do Senhor. O que nós fazemos com isso? Claro, Ele é o noivo e Ele vem buscar uma noiva preparada para as núpcias, ao casamento. Nós vamos ver Jesus fazendo diversas parábolas sobre isso, meus irmãos. Parábola das virgens. O noivo chega e encontra a virgem com a sua lamparina apagada. Quem é a virgem? Somos nós, a igreja do Senhor. Como é que está essa lamparina sua? Como é que está essa vida cristã sua? Não tem fervor nem para falar que Jesus volta para te buscar, não tem coragem nem de dizer que você é salvo. Não, vou dizer que sou salvo não, porque o que o meu vizinho que é incrédulo vai pensar? Que ele pense o que ele quiser, eu sou salvo mesmo, e fim de papo. Alguém, esses dias eu comentei, eu posso morrer porque eu vou para o céu. Não sei aonde foi, acho que foi numa farmácia dessa aqui. Aí a moça falou assim, será? Foi, será? Não, tem certeza? Eu falei bravo com ela, será? Não, tem certeza? Como é que você tem certeza? Porque o meu Senhor garante. Não é, eu não tenho certeza porque eu não peco, porque eu sou bom. Se eu fosse ter certeza que eu vou para o céu por causa da minha vida, por causa da minha falta de pecado, ou por causa da minha santidade, eu estava no inferno há muito tempo. Mas eu tenho certeza porque o meu Rei, o meu Senhor, pagou na cruz do Calvário por mim, e Ele vai me levar para o céu, porque Ele disse que bastava eu esperar Ele voltar. E enquanto Ele não volta, eu vou me ataviando como noiva. Eu vou me enfeitando na formosura da santidade, aguardando o meu Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Como tem sido o seu casamento? Na sua casa? E como tem sido o seu casamento com o seu Senhor? Você faz parte de um reino, você faz parte de um povo, você é a igreja, você é a noiva. Que noiva que você é? Se você não tem formosura, cuidado, cuidado, porque talvez você não seja noiva do Senhor. Converse com Ele, fala com Ele, Senhor, eu quero que o Senhor confirme isso no meu coração, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. A Ele toda a honra e toda a glória, e que nós possamos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, e nos leve para o Teu seio, para a Tua presença eterna. Louvado seja o nome dEle.
Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, nós queremos lhe agradecer pela tua palavra, pela grandiosidade, ó Pai, dessa palavra que nos mostra que temos um rei verdadeiro, que tua palavra nos mostra que o Senhor exaltou sobremaneira acima de todo o reino, e todo joelho há de se dobrar diante dele. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja aplicando essa palavra ao nosso coração, que nós possamos sair daqui entendendo que somos a noiva do Senhor, que somos o teu povo. Não importa, ó Pai, o que possa estar acontecendo ao nosso derredor, mas uma coisa é certa: o Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos preservará até aquele dia em que o Senhor há de voltar e nos levar para estar junto do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, e que o Senhor nos abençoe sempre, e nos leve com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre. Amém.